Olá, bora para mais um vídeo do canal com a análise de mais uma participante do BBB 21. Meu nome é Ezequiel Espina, sou hipnólogo clínico e especialista em leitura corporal, também conhecida como fisiognomonia, e na análise de hoje vou mudar o formato desse vídeo um pouquinho e vou explicar como vai funcionar mais rapidinho e só depois da vinheta. Eu vou passar rapidinho porque a explicação da nova abordagem do canal está aqui nesse vídeo. Mas nas outras análises, como do Márcio Smelling e da Carol Conká, por exemplo, eu mostrava o rosto da pessoa e só marcava no rosto dela as partes das quais eu falava. O vídeo dele estarão aqui no card. Hoje eu vou fazer um misto com um podcast, onde você pode fazer qualquer atividade, trabalhar, correr, o que quiser, e somente escutar o vídeo e ainda assim entender. E caso você estranhe comigo falando diversas vezes a mesma região, ou regiões analisadas como nariz, boca, orelha, etc., a explicação do motivo também está nesse vídeo. Eu também vou colocar por escrito as partes analisadas de cada vez, e os autores estarão na descrição do vídeo. Lembrando que o que faço aqui é somente uma análise fisiognomônica com base em grandes nomes e autores da leitura corporal da fisiognomonia, citados na descrição e sem opiniões pessoais. Portanto, sem mais delongas, bora lá! Lumena Aleluia, psicóloga, DJ, ativista ferrenha e polêmica atual sister do BBB, e depois de uma grande análise tem algumas qualidades recorrentes em muitos pontos dela, que agora eu vou citar e em seguida eu vou falar o que esperar dela do BBB. E no fim tem a parte mais importante, então fica até lá. As características mais recorrentes dela são dar muita importância à atenção alheia, e o que também pode ser interpretado como altamente influenciável, segundo traços apresentados em cabelos, orelha e nariz. Ter valores humanos e sociais muito importantes para ela, ou seja, uma característica normalmente de militante social, cujos traços estão no cabelo, na boca, nas sobrancelhas e nos olhos. E tanto o queixo quanto os olhos possuem traços que indicam que ela não dá tanta importância às coisas materiais, que normalmente é coerente com quem dá mais valor às causas sociais. Precisa do prêmio? É claro que precisa, mas o materialismo e a ambição não norteiam sua vida. Deixa eu ver o que... Mandona! Mandona faz questão de, assim, não só tá certa, mas está no comando de tudo e detesta ser contrariada, tendo opinião quase irredutível no que acredita. E com esses sinais bem aparentes na testa, nariz, boca, orelhas e maçã do rosto. Detalhista e analítica, mas com boa visão do todo, como visto nos olhos, sobrancelha e testa. Isso são características de grandes jogadores do Big Brother, que é um game social baseado em uma visão ampla e analítica. E não só isso, cabelos e testa possuem traços de que ela também é realista e entende muito bem como e onde está, analisa a situação, reconhece e usa as ferramentas que tem a seu favor, e se não tem, ela mesma cria essas ferramentas. E por fim, outra característica forte nela, como apontam testa, sobrancelha e orelhas, é a coragem, que ali tem e tem para dar e vender, viu? E algumas vezes até falta prudência para controlar essa coragem toda. E como ela detesta a mesmice e perde rapidamente a motivação, caso sinta que uma situação não tem mais algo novo a oferecer, como indicam traços da testa, sobrancelhas e boca, uma boa briga só para movimentar as coisas na casa não é descartada. Essa característica de se entediar facilmente pelo que não se renova se estende também a amizades e a relacionamentos. Isso pode trazer dificuldades para ela, tanto no BBB quanto na vida pessoal. Ok, e agora o que esperar dela caso ela fique muito tempo na casa? Como vimos, suas características são muito maiores do que ela apresentou na casa até agora. Isso provavelmente se deu pelo fato dela ter sido, digamos, eclipsada por interferências externas, como de Carol, Nego Di e Projota. Pelo fato dela achar que está sempre certa e não se abrir a opinião alheias que expõe a ela, o que a gente pode ver agora é uma Lumena se segurando bastante para ser aceita por todos. Mas assim que ela trouxer alguma pessoa para perto, ela vai tentar convencê-la a pensar como ela, e ai de quem se opuser a isso.
Caso a Carol Conká continue na casa, ela pode se cansar de segui-la e usar a primeira desculpa possível para usar a Carol de alvo. Lembra que eu disse que ela é altamente manipulável? Então, existe um contraponto nisso, que é o asco dela pela mesmice. As coisas para ela perdem a graça facilmente, ela precisa se mexer sempre para mudar alguma coisa. E acho que a essa altura ela já pode estar cansada de seguir a Conká. Mas Ezequiel, ela é tão fã da Carol, lembra como ela agiu quando ela viu a Carol no quarto? Bem, eu vi essa cena, mas para justificar o meu ponto de vista, eu vou apelar para o conhecimento antigo citando 2 ditados populares. Um deles indiano, que é o não existe guru próximo, e o outro ditado mais popular, que é o santo de casa não faz milagre. Ou seja, caso uma pessoa conviva muito tempo com um ídolo, esse perde o brilho e a pessoa se vê no mesmo patamar. E coragem ela tem de sobra para se voltar contra a Carol. E caso a Carol Conká saia, ela tem tudo para ser a nova alfa mandante da casa, porque vai usar da sua visão do todo para examinar a casa, da sua análise detalhista para entender como puxar o grupo dominante para o lado dela. Repara que eu disse puxar o grupo dominante para o lado dela e não fazer parte do grupo dominante. E condições para isso ela tem de sobra, porque a veia realista dela faz com que ela esteja sempre preparada e munida de ferramentas para fazer o que precisa para se dar bem. Como ela é engajada com causas sociais, sua militância pode pegar pontos frágeis e sensíveis de qualquer pessoa da casa, independente de raça, credo, idade ou orientação sexual. E ela tem o pacote completo de recursos psicológicos para tanto. E pelo fato dela falar as coisas com veemência, realmente mandando, pelo menos impõe respeito nas pessoas menos seguras de si. Com a ausência da Carol Conká, eu não acho que ela seja chefe sozinha, até pelo fato dela depender da opinião alheia para fazer algumas coisas na casa. Mas agora é ela quem vai escolher quem merece ser ouvido. Ezequiel, em caso de treta, o que podemos esperar? Olha, caso alguém faça algo sem autorização dela... Não, tô brincando. Em uma situação hipotética de grande estresse, vamos às possibilidades altamente prováveis de comportamento. Ela é capaz de partir para cima, porque na sua análise eu vi que coragem pode vir acompanhada de pouca prudência, o que pode colocar ela em problema. Mas caso ela entre numa discussão acalorada com alguém, pena é algo que ela pode vir a ter depois, mas na hora ela vai usar tudo o que a pessoa já fez e atacar. Mas ela vai atacar todos os pontos que ela considere vulnerável para poder sair por cima. E ainda é capaz de quem perdeu a discussão volta para pedir desculpa para ela. Ela não tem tendência a perseguir quem considera inimigo, como apresentou a Conká. Mas ela nem precisa, porque todo o dano que a Carol poderia causar em dias, ela pode causar em minutos, numa treta só. Então quem resolver brigar com a Lumena tem que já deixar as malas prontas na porta do confessionário antes de pedir autorização para brigar com ela. Bem, eu não vou abordar aqui uma possibilidade de romance na casa, até por motivos óbvios, que é sobretudo a companheira dela guardando do lado de fora da casa. E como ela leva a justiça tão a sério, eu não vejo possibilidade de uma traição. E por falar do lado de fora da casa, se alguém próximo a ela chegar a ver esse vídeo, eu peço que dê muita força para ela. Porque ela pode vir a passar por um momento muito difícil para ela, sobretudo para o ego dela. Isso vai ser muito pesado para segurar. Então, para você ir do lado de fora, depois que ela sair da casa, respeito é a palavra. E caso você não queira respeitá-la, pelo fato dela não ter respeitado alguém na casa, lembre-se de 3 coisas. E a primeira delas é valorizar o trabalho gigante que eu tô tendo com essas análises, deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal nos próximos 5 segundos. Vamos lá? Dá essa moral aí? 1, 2, 3, 4 e muito obrigado. A segunda é, fuja da hipocrisia. Se você viu que uma pessoa na casa do BBB agiu de maneira injusta e penalizou alguém de maneira desproporcional, e você ataca xingando a família dela aqui fora, que não tem nada a ver com a personagem da casa, então, enfim, é hipocrisia. Você está agindo com a mesma maneira que pretende combater. E por fim, mais importante, não importa o quanto você seja ácido ou agressivo nos comentários contra a pessoa, o baque da porcentagem de rejeição nacional já vai ser o maior castigo da vida dela. Esse BBB vai entrar para a história, eu espero que somente com casos acontecidos dentro da casa. E se acha que eu tô com dó ou passando pano, eu sou o cara que assistiu revoltado o que aconteceu lá dentro.
E eu torço para que saiam Lumena, Projota e Carol com outros recordes dentro do programa. Bem, por hoje é só, PP pessoal. Agradeço a você que ficou até aqui, mas antes de tudo, a Deus que me ajuda a me ajudar. E lembre-se sempre, você não pode conquistar, vencer ou amar quem não conhece. E para isso, tenha sempre os seus olhos treinados. Espero nos vermos no próximo vídeo. Valeu, fui!